Oi, 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 pessoal! Vamos para mais uma gravação de um podcast. Esse podcast é um pouquinho diferente, porque ele vai ter a visão no YouTube e ele tem uma pegada diferente dos podcasts anteriores. A gente vai fazer um esquema de telejornal com alguns quadros e a gente vai apresentar nesses quadros novidades, tendências, coisas polêmicas, mitos e verdades. Enfim, vai ser bem interessante. E para inaugurar esse quadro, quem que eu chamei para estar aqui? Doutora Tati Tournier. Tati, conta pra gente brevemente seu currículo. E o que você está fazendo atualmente e o que... Porque para elas entenderem por que a gente vai falar bastante sobre isso, que é uma das queixas de 90% das mulheres, em especial, e de alguns homens também, né? Não, da maioria dos homens. Bom, vamos lá, eu sou cirurgiã plástica, fiz faculdade na PUC Campinas, com você. Onde nós nascemos médica. Exato. E aí fiz cirurgia geral no Santa Marcelina, cirurgia plástica no Instituto Ivo Pitangui, no Rio. E me formei então em cirurgia plástica. Tive uma fase inicial da minha vida que eu fui muito para reconstrução mamária por tua causa, que você me mandava muita reconstrução mamária. A gente fazia. E por causa disso eu fui fazer uns cursos fora do Brasil, que eu tinha ganhado um prêmio no Pitangui, que eu podia escolher um curso fora do Brasil, escolhi reconstrução mamária no Instituto Europeu de Oncologia. E aí foi lá a primeira vez que eu vi pigmentação intraoperatória. Comecei a trabalhar muito com pigmentação intraoperatória ali para fazer as areolazinhas, cicatrizes, estrias. E aí, então, por um tempo eu fui um pouco tatuadora. Fiz doutorado no Instituto, na Fundação Antônio Prudente, lá no AC Camargo. Também reconstrução mamária. E aí a vida deu uma volta gigantesca. E eu que fugi do cabelo desde que eu me formei, né? Como você sabe, sou filha de cirurgião plástico. Meu pai fazia muito implante capilar. Eu trabalho com implante capilar, né? Ele me punha para trabalhar desde da minha adolescência ali, 13, 14 anos. E fugi do implante capilar. Tentando... Te aliciou. Esse tema te aliciou de novo. Aí eu acabei voltando quando eu comecei a pigmentar os pacientes de cabelo, porque vinha muitos pacientes do meu pai que tinham feito o corte e a gente passou a fazer a cirurgia de furinho, né? Que é a unidade capilar. E aí eu comecei a pigmentar as cicatrizes e fui percebendo que o pigmento me ajudava a crescer cabelo. Olha que volta ao mundo assim que eu dei para chegar no... E aí eu voltei para tratamento capilar e hoje é o que eu mais faço. E isso tem até uma técnica sua que você está rodando aí, mundo, que eu tô vendo, com essa técnica que você desenvolveu, né? O que já é um upgrade para classe médica gigantesco, né, tá? Sim, é muito legal. É uma coisa simples que eu falo, Deus me deu de presente. Que é algo bem simples, mas que está se resolvendo muitos casos de alopecia, principalmente alopecia androgenética, que é nosso tema hoje. Nosso tema hoje. Então, vamos começar a falar. A gente dividiu em 6 quadros esse telejornal e ele vai ter novas edições. Então, vamos para o primeiro quadro. O primeiro quadro, Plantão Saúde da Mulher. Então, esse quadro é o seguinte, a gente vai falar de uma forma muito resumida, basicamente, uma história sucinta, então uma história muito resumida de uma mulher que chega no consultório e qual que é a visão ginecológica que nós vamos ter frente àquilo e qual a visão da cirurgia plástica especialista em cabelo naquilo para você ver as abordagens que são um pouquinho diferentes. O que a gente pensa, né, num primeiro momento para essa mulher, a mesma mulher com o mesmo quadro clínico, certo? Então vamos lá, são dois casos clínicos. Então vamos lá, caso 1. Sou alopecia androgenética. Então, o que é isso? Caso 1 é uma mulher de 28 anos com queda de cabelo intensa, mais irregularidade menstrual. Ela parou anticoncepcional há 1 ano e os sintomas apareceram. Qual é a visão do gineco? Qual a visão do gineco? Então, a primeira coisa que eu acho interessante, claro que tem alguns exames para serem feitos para a gente poder fechar a hipótese diagnóstica. É interessante a gente saber o peso dessa mulher, composição, massa magra, massa gorda, a gente entender o estilo de vida dessa mulher, mas eu pensaria, primeiro, numa resistência insulínica, nessa síndrome dos ovários policísticos, tem uma incidência, uma prevalência populacional alta, e iniciaria tratamentos depois de fechamento diagnóstico para essa mulher. Perfeito. Eu já olho para o outro lado. Eu vou ver uma paciente, eu vou primeiro quantificar a calvície dela, né? Qual é a classificação da alopécia dela androgenética. Primeiro, avaliar se é androgenética mesmo, né? São vários tipos de androgenética, claro, vários tipos de calvície, claro que a androgenética é a mais comum.
Então, qual é a característica da androgenética? Miniaturização dos fios. Então, a gente vai dar uma olhada ali no dermatoscópio de preferência, vai ver que tem fios miniaturizados. Então, provavelmente uma alopecia androgenética. Aí, o que eu posso fazer? Sempre, 100% das vezes, é iniciar com tratamento clínico, que anda junto com a gineco. A gente tem que melhorar esse quadro dessa possível... questão sistêmica, né? No primeiro momento e depois a local. Né? E hormonal. Hormonal. E aí, uma vez resolvido essa parte, né, pelo menos estabilizado, a gente vai avaliar se a calvície retornou. Não retornando, a gente pode associar alguns polivitamínicos, algumas medicações tópicas ou orais, que podem ajudar o crescimento capilar. E caso, claro, não tenha efeito, considerar até, inclusive, o transplante capilar. Mas nas mulheres, eu já adianto que eu sou um pouco mais resistente a indicar o transplante capilar, embora existam indicações. Seja possível. Então, ou seja, a gente coloca tratamentos sistêmicos. Então, no caso, se ela tiver essa pré-diabetes, indicação de alguns remédios que atuam nessa função de comando, né, metabólico. Às vezes, alinhamento hormonal, né, de ajuste hormonal para essa deficiência ou esse transtorno hormonal que ela porventura tenha, e tratamento local, né, tá? Então, vamos agora para o caso 2. Então, caso 2, acho que eu começo, né, tá? Mulher, 32 anos, queda de cabelo extrema 6 meses após o parto. Uma coisa super comum, hein? Amamentação exclusiva e um cansaço extremo. Nós, mãe de 3 filhos, sabemos bem. Cansaço extremo. Sabemos quase bem. Quase não. Então, o que a gente pensa aqui? Primeiro, ela está na fase do puerpério, né? Que é uma fase que a gente tem alterações hormonais importantes, impactantes, né? Fisiológicas. Então, a gente tem uma baixa da produção do estrogênio em prol de um aumento da produção de um hormônio que é a prolactina. E aí, essas alterações hormonais não estão sob controle, porque não é patológico, é fisiológico, mas a gente consegue driblar essa situação conduzindo pelas beiradas, dando suporte metabólico para as vias de conversão metabólica. Então, fazendo reposições de algumas vitaminas, fazendo uma alimentação adequada para que a gente desentupa rotas de conversão que são ruins e que podem favorecer essa queda capilar. Então, alguns exames são necessários, reposições são necessárias e tentativas nessa fase de correções de hábitos. E a cirurgia plástica, o que ela pensa? Então, aí agora, vamos lá. Primeira coisa que pode acontecer no pós-parto, existe um eflúvio telógeno pós-gestacional, que é muito comum, é fisiológico, inclusive, mas pode ser amenizado. Uhum. Então, esse é o diagnóstico mais comum, acontece com a grande maioria das mulheres, e o que a gente pode fazer é tentar compensar com tudo isso que foi falado agora, e, claro, tratamentos locais que possam ser usados durante a amamentação. Uhum. Mas também existe um quadro que tem que ser considerado, até porque eu passei por ele, então eu sei bem, que é a alopecia areata. A areata é aquela que parece um tamanho de uma moedinha, que fica sem pelo de repente, né? Você passa a mão, ela é lisinha. E eu tive 2 ao mesmo tempo, na gravidez, pós minha segunda gravidez. Então a primeira filha com 1 ano e pouquinho, né? Dando um trabalhinho já era uma menininha ali, acordando de madrugada, e a outra acordando para amamentar. E nós, médicas, trabalhando normalmente. Então, foi um período, obviamente, de muito estresse. E aí, o que eu fiz? Procurei o dermato e a gente acabou fazendo uma infiltração com corticoide para acelerar o crescimento. Essa alopecia areata, ora ela volta, sem nada. Com o tratamento, claro, que a chance de voltar é maior. E pode ser que mesmo com o tratamento ela não volte. As minhas voltaram, graças a Deus, as 2. No entanto, se ela não volta ali naquela fase inicial, a maioria das vezes a gente considera, então, ela uma alopecia cicatricial, ou seja, o fio foi eliminado. E aí, dificilmente, a gente consegue retornar fios nessa área onde houve alopecia areata. Mas vamos considerar que a mais comum é a pós-gestacional. Então, existe uma fase que o cabelo para de cair, né? Que é por isso que na gestação aquele cabelo fica lindo e maravilhoso. E aí, quando chega no pós-parto, né? Pós-gestação, ele começa, então ele entra na fase telógena, que é a fase de queda, porque o corpo precisa
economizar energia no cabelo e vai gastar energia com outras coisas, que é a amamentação, que gasta uma energia tremenda, né, cara? E aí, então, é quando esse eflúvio telógeno acontece, e a tendência é ele voltar ao normal, embora muitas mulheres reclamam que talvez o cabelo nunca mais tenha sido o mesmo depois disso, a grande maioria volta ao normal. Mas o que você pode fazer nesse intervalo, fazer toda essa reposição de vitaminas, minerais. O que é legal, eu acho, de falar para vocês é o seguinte: estresse, é importante que vocês entendam isso. Estresse não necessariamente é algo ruim que você está passando na sua vida. Às vezes você está na fase mais feliz da sua vida, né? Sei lá, resolvi ser triatleta. Mas você tem uma demanda metabólica que às vezes o seu corpo não está preparado para aquilo. Então a gente precisa munir você nessas fases que seu corpo pede mais e que a gente às vezes não está preparada para dar aquilo. Porque se você acaba tendo que ter aquele desempenho e você não está preparada, é isso que acaba acontecendo. A gente gasta mais de coisas que não precisam ser gastas. E aí acaba, de fato, trazendo até condições patológicas. Então, é interessante abrir a visão de vocês para isso, porque às vezes vocês acham que estresse necessariamente é algo ruim. E não, é quando você demanda mais do que seu corpo está pronto para dar naquele momento. Eu diria que existe o estresse psicológico, que aí seria algo estressante, ruim, e o estresse metabólico, físico, que é então quando você está demandando mais energia do seu corpo. E a pós-gestação é uma delas. Perfeito. Agora vamos para o segundo quadro. Mito ou verdade médica? Mito número 1. Anticoncepcional faz o cabelo cair? Depende. Depende de muitas coisas. Aliás, a gente usa algumas pílulas anticoncepcionais para melhora capilar. Depende desse anticoncepcional ter um tipo de progestina que se liga a alguns receptores, que são receptores androgênicos ou antiandrogênicos. Então, a história é importante para que o médico decida qual é a melhor pílula, se é que você vai precisar usar, para te aconselhar. Então vamos lá. E qual é o meu olhar da parte hormonal? Primeiro que existem alguns hormônios, né? O equilíbrio da tireoide é obrigatório, então fugindo um pouco do anticoncepcional, mas falando sobre o anticoncepcional, a gente tem alguns que ajudam e outros que pioram. Então os que ajudam é o estrogênio, por exemplo, o IGF-1, e os que pioram, os andrógenos. Então, porque temos o DHT, que é o terrível contra os cabelos. Então, o DHT e o cortisol. Então, o cortisol, ele influencia muito na fisiologia do cabelo, né? Então, da queda capilar. E por esse motivo, a gente sempre investiga a parte hormonal. E as mulheres, então, temos nossas amigas ginecologistas para nos ajudarem nesse processo. Perfeito. Mito número 2. Gravidez deixa o cabelo mais bonito? Meio verdade. A gente tem, pela ação hormonal na gestação, um prolongamento da fase que deixa o fio sem a gente ter o processo da queda, né? Então, durante todo o processo gestacional, a gente não tem fase de queda, e essa fase de queda se apresenta depois, mais ou menos, do 3º, 4º mês pós-parto. Elas vêm todas juntas, na verdade, são 3 fases em média, e elas vêm todas juntas depois desse 3º, 4º mês pós-parto. Por isso que a gente tem a queda capilar importante no momento do puerpério. Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar. Mito número 3. O estresse pode causar calvície? Sim, ele pode. A gente, na fase de estresse, como eu bem expliquei anteriormente, que é uma fase que não necessariamente é uma fase ruim da sua vida, você pode estar tendo uma fase de estresse na melhor fase da sua vida, mas a gente tem um aumento de um hormônio que gera, em alguns casos, que a gente precisa solicitá-lo para ter energia celular, que é o cortisol. E esse cortisol, ele é um danado, ele se liga a muitos receptores de células, inclusive receptores de outros hormônios, entope aí esses receptores e faz com que os hormônios habituais não ajam de forma correta. Ele dá uma atrapalhada no meio de campo. Então, sim, quando você está em fase de estresse, por modulação do cortisol, a gente tem fase de queda capilar. Então, a queda capilar, ela depende muito da parte hormonal, mas o ambiental é super importante. Eu tive um caso recente, agora que foi bem interessante, que são gêmeos idênticos, e um
vida boa, tranquilão, se cuida, esporte, come bem, e o outro vai só besteirada, só trabalhando que nem um louco, e aí você vê um mais gordinho, o outro mais saradinho, o gordinho tá também com cabelo bem ruim, uma calvície bem avançada, tanto que ele optou em raspar, e o outro tem tratado, tem se cuidado e tá bem mais cabeludo. Então você vê que o genético hereditário tem uma informação bem grande, mas não é único. Então a parte de estresse é uma das mais importantes para queda capilar. E o que eu costumo falar, às vezes, é o seguinte, o estresse, na vida todos temos problemas, né? Todos temos problemas. E a gente, inclusive, eu brinco que a gente tá aqui para isso, para aprender a lidar com os problemas. Administração dos problemas. Então, na verdade, é como a gente lida com o problema. Não é você ter ou não ter, né? É como que você se dirige a ele. E em fases que você sabe, às vezes, que você não vai conseguir trabalhar muito bem esse problema, sei lá, eu vou defender a minha tese de doutorado, seja um estresse inevitável. Use a arte da guerra, faça mais esporte, faça questão de dormir melhor, faça suas reposições de micronutrientes, coma melhor. Você sabe que você vai passar por uma fase difícil, use a arte da guerra, treine mais, se cuide mais, né? Porque eu sei que eu vou passar por uma fase que eu vou espremer glândulas aí do meu corpo para poder ajudar, né, tá? Exato, perfeito. Mito número 4. Transplante capilar não funciona em mulheres. Mais pra mim. Mais seu. Vou ligar pra você. Vamos lá. Claro que funciona. Funciona, transplante capilar funciona em homens e mulheres, né? Homens tá na moda, então todo mundo sabe. Mas mulheres existem alguns poréns que devem ser discutidos. Primeiro. Eu tô super curiosa pra saber isso aí que eu não sei. Então vamos lá. Primeiro, existem 2 tipos de transplante, né? Hoje em dia, até pouco tempo atrás, aliás, lá atrás a gente fazia o transplante que era uma fita aqui atrás, que a gente tirava, cortava até sobrar a unidade e depois colocava mais ou menos como a gente coloca hoje. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo a técnica do fio a fio, que você tira fio a fio e coloca, obviamente, fio a fio também. No início dessa técnica, então, chama FUT, que é o do corte, o FUE, que é o que a gente faz agora, que é o do furinho. Esse de furinho, no princípio, a gente raspava o cabelo. Então, era a primeira dificuldade para a mulher. Raspe o cabelo para fazer o implante. Nossa. Então, começa por aí. Hoje existe o FUE de fio comprido. Ele é bem mais complicado, ele é mais difícil, ele exige mais da equipe. Então, em geral, custa mais caro e, eventualmente, não entrega tantos números de fio para a mesma cirurgia. Então, tem um balanço ali de pró e contra do fio de fio comprido. O que mais? A mulher, quando a gente faz um transplante, a gente nunca vai colocar exatamente a quantidade de fios que você tinha por centímetro quadrado, né? Tanto homens quanto mulheres. Então, uma pessoa normal tem uma média de 150 unidades por centímetro quadrado. Caramba. Quando a gente faz um transplante, a gente faz uma média de 60. Existe o alta densidade, que é um capítulo à parte que a gente depois pode discutir, mas é sempre tem que tomar muito cuidado com alta densidade, porque o cabelo que se tira para transplante, ele não volta mais. Então, uma pessoa mediana tem 3 transplantes para a vida. Então, você não pode ficar pondo quantos você quer. Então, uma média de 60 fios por centímetro quadrado é ok para um bom transplante. Só que na mulher, 60 pode ser pouco. E aí ele vai ficar rarefeito. Homem com cabelo rarefeito, ok. Ele não é careca, ele tá ali evoluindo para uma calvície, mas ele ainda não chama a atenção de ser um careca. Já a mulher com pouco cabelo continua sendo careca. Ela não resolve para ela. Então seria o segundo problema. O que acontece? Na calvície típica feminina, né, que é a alopecia androgenética típica masculina, ela vai fazer a entradas e coroa mais evidente, e depois vai juntando tudo aqui em cima. Nesses pacientes, a região posterior e lateral ainda está bem cheia. Então a gente tem de onde tirar com tranquilidade. Existem algumas mulheres que fazem a calvície androgenética típica masculina, que é desse mesmo padrão. Mas a mulher típica feminina, né, que é a calvície mais comum para as mulheres, é uma rarefação difusa. Então, da onde você tira? Tá faltando também. Então, você tem que ficar ali equilibrando da onde tirar, para onde pôr. Quanto você precisa na frente, a ponto de sacrificar um pouquinho uma área doadora. Então. E você existe a possibilidade de fazer confluência de tratamento, por exemplo? Claro. Aliás, é obrigatório. E assim, tanto que meu tratamento, né, esse que eu tenho publicado, que acabei de publicar, que eu levei pro congresso, que eu ganhei o prêmio, ele começou fazendo junto. Eu fazia e percebi que quando eu fazia ele antes do meu implante capilar, eu tinha uma cirurgia muito mais rápida,
com mais fios e menos transecção, ou seja, menos desperdício de fio, que é uma preocupação gigantesca. Então, eu fazia para todos os pacientes antes do implante. E aí, na pandemia, que eu acabei separando sem querer, porque eu não podia fazer implante, que os centros cirúrgicos estavam fechados, eu acabei vendo ele sozinho e vi que ele também era muito legal sozinho. Então, hoje, eu começo sempre com ele. Alguns pacientes desistem do implante, outro a gente opta em continuar para implante, mas eu vou para implante com um cenário melhor. E você sabe que a pandemia também me abriu um olhar para uns tratamentos do consultório que eu jamais imaginaria. E aí você pergunta assim, nossa, por que eu nunca fiz isso no consultório? Eu mandava paciente para o hospital. É impressionante como ela abriu, né, um cenário não só de tratamentos dentro da clínica, mas também de investimento em pré-doenças, né? De você olhar lá na frente, né? Que a gente não fazia tanto isso, não. Né? E na pandemia eu também vi isso, Muito como a medicina da saúde vem muito antes de começar uma doença. E hoje quando você está armada, você lida melhor com, sei lá, Covid, com a sua recuperação é outra, o seu estilo é outro. E hoje eu vejo isso na cirurgia plástica. Então, eu não vou mais para uma cirurgia plástica, marco e vamos, não. Agora faz uma investigação boa, faz um protocolo nutricional importante antes da cirurgia. Então, nossa visão mudou muito mesmo. Muito bom. Agora vamos para o terceiro quadro, Alerta Vermelho. Então, esse quadro vai falar sobre sinais e sintomas que você tem que podem ser preocupantes e que você precisa buscar ajuda médica de qualidade. De qualidade. Isso é importante. Então, vamos lá. Número 1. Sangramento vaginal anormal. Todo sangramento vaginal fora do habitual precisa, sim, ser investigado. Precisa ser orientado, pelo menos que seja, observado, pelo menos nos próximos meses, mas estar sob constância vigilância médica. O câncer ginecológico não é o principal a principal hipótese diagnóstica para essa situação. Vale a pena dizer aqui, porque eu sei que vocês assustam com isso. Mas ele está na listinha lá, que tem que ser cuidado. Então, não por isso, por outras causas mais prevalentes, mas o sangramento tem que ser investigado. Isso aí. Para alerta da cirurgia plástica, né, da cirurgia capilar, quando a queda de cabelo for súbita e intensa, é hora de você se preocupar. Muitas vezes é uma areata, como a gente já falou aqui, que é aquela que cai uma moedinha ali, ficam buraquinhos, né? De pele, uma pele bem lisinha. E existem também os eflúvios telógenos, que também já conversamos aqui, que geralmente são passageiros, é uma resposta fisiológica do organismo. Mas o eflúvio telógeno crônico, que é quando começa a nascer, cai de novo, começa a nascer, cai de novo, é hora de cuidar. Não. Perfeito. Segunda coisa importante na ginecologia, dor pélvica súbita e intensa. Então, aquela dor rápida, imediata e de forte intensidade. Essa dor precisa também ser investigada, porque normalmente ele é reflexo de um sinal que a gente chama de peritonite. Inflama ali o peritônio, que é uma camada que a gente tem na barriga, e essa peritonite pode vir por uma infecção importante no teu ovário, na sua trompa, por uma infecção às vezes no apêndice, pode ser às vezes torção do seu ovário, pode ser um sinal de uma pedra em vias biliares, pode ser uma pedra em vias urinárias, né? Enfim, cabe aí possibilidades diagnósticas, mas que vale a pena você buscar ajuda. Calvície em padrão masculino na mulher. Como já falamos aqui, é uma das indicações de transplante capilar, mas isso também pode estar indicando um hiperandrogenismo que precisa ser investigado, toda a parte hormonal, para compensar e talvez melhorar aquela situação. Terceira, alterações menstruais e queda capilar importante. Então, eu sempre costumo dizer que menstruar muito não é normal, principalmente se sai do seu habitual, e que nós mulheres temos a tendência de nos acostumar com situações que vão aumentando, né? Então, se você menstruava com o seu fluxo de 2, 3 dias, não é normal você estar menstruando por 5 dias com fluxo intenso. Então, precisa buscar ajuda. A gente pensaria aqui em doenças como síndrome de ovário policístico, por exemplo, e alterações hormonais como hiper ou hipotiroidismo. Perda de sobrancelhas e cílios. Esse é um alerta importante, porque tem uma doença interessante cá para a gente conversar aqui, que chama-se alopécia fibrosante frontal. Ela é uma das alopécias dentro do quadro de alopécias cicatriciais, que são as que nos preocupam mais, porque são
alopécias muito mais difíceis de lidar, tanto para recuperar no tratamento clínico aqueles cabelos que estão caindo, como até para a cirurgia. Elas têm uma indicação, uma leve contraindicação cirúrgica, então tem que ser muito discutido. E geralmente um dos primeiros sinais é a perda de sobrancelha, cílios, e muitas vezes ele vai subindo o cabelo, ele vai fazendo como se fosse uma alopécia que a gente fala em tiara, né? Ele vai caindo mais cabelo nessa região. Quanto antes descobrir, né? Quanto antes diagnosticar essa condição, melhor a gente consegue segurar os cabelos ali no local. Quando a gente demora o diagnóstico, o cabelo já caiu e fica difícil fazer a restauração. E como eu disse, a cirurgia não é tão indicada. Então, são quadros um pouco mais preocupantes. E essa primeira vez que foi descrita essa condição da alopecia fibrosante frontal foi na década de 90. Então, você vê que foi agora. E ela está aumentando assim. Então, a incidência está aumentando muito, por isso que é importante falar sobre ela. Perfeito. Hirsutismo e calvície. Hirsutismo é o aumento dos pelos na região do corpo, com calvície associada. Então, isso é um indicativo, precisa de investigação, e normalmente é um indicativo de alteração hormonal, às custas, muitas vezes, de alterações, escolhas aí, alimentação, epigenética inadequada. Então, vale a pena a gente investigar e fazer a correção dessa alteração hormonal. Vamos lá, aqui está falando cabelo que quebra na raiz. Na verdade, a primeira condição é quando o cabelo começa a crescer e cai. Então, ou seja, a gente está falando desse eflúvio telógeno reentrante, né? Ele começa a crescer, o cabelo cai de novo. Pode ser um novo estresse, pode ser o mesmo estresse. Então, precisa ali fazer um balanço melhor da parte fisiológica. Mas existem outras condições também. Então, por exemplo, existe a queda capilar por tração. Então, você faz aquele rabo de cavalo muito puxado, ele vai puxando sempre, que nem aquelas pessoas que puxaram na época dos anos 60, 70, que se tirava muito a sobrancelha e deixava fininha, depois de um tempo ela não cresce mais. Então, funciona assim para o cabelo também. A mania atual, que estão todas as mulheres usando muito aquele implante capilar, Mega Hair. De fixa aqui sempre no mesmo lugar, também está tracionando um pouquinho mais os fios, então é perigoso. Existe ainda a tricotilomania, que é aquela pessoa que fica puxando, muitas vezes até comendo o cabelo, então existe essa mania de ficar puxando o cabelo, que você também leva a um trauma reentrante ali, um trauma crônico, e acaba que o cabelo não nasce mais depois de um tempo. E o último sinal de alerta que a gente trouxe aqui, galactorreia junto com a alopecia. Galactorreia é aquele aumento do fluxo de secreção mamilar. Isso pode ser um indício de uma alteração numa glândula, que é a hipófise, na produção de prolactina. Vale a pena investigar também, mais uma vez, alteração hormonal. E aqui a última para mim, coceira intensa e queda. A coceira intensa muitas vezes está ligada à dermatite seborreica ou alguma outra infecção. Então deve ser avaliada, porque sim, ela pode acabar levando em última instância a uma queda capilar mais intensa. Quadro número... Não vou falar número. Quadro número 4. Não vou falar número. Escapou. E agora vamos para o quadro número 4. Tendências e inovações nas áreas. Terapia hormonal personalizada. Acabamos de fazer um podcast sobre isso, que a gente avalia toda a sua metabolômica, suas áreas de conversão enzimática. Antes de iniciar a terapia de reposição hormonal, você pode fazer testes também para entender as suas deficiências e as coisas boas que você tenha dentro da sua árvore genética, para que a gente possa ter segurança na indicação da melhor terapia, da via metabólica, do melhor tipo de hormônio para você. Sobre a cirurgia plástica capilar. Terapia com células-tronco. Bom, isso tá em tudo, né? A medicina regenerativa veio para ficar, tá crescendo muito rápido, tá sendo muito estudado. Então, sim, eu acho que é o futuro brilhante pela frente. E passa ali pelo exossomos, passa pelo plasma rico em plaquetas. Então tem bastante coisa aí pela frente, mas a terapia regenerativa é importante sim.
e tem cada vez mais ganhado espaço na restauração capilar. Perfeito. Então, eu já vou até aproveitar o link para falar de terapia regenerativa para ginecologia. A gente tem hoje também roubadas dermatologia, os lasers, as radiofrequências, as luzes de LED, os tratamentos que envolvem a energia, uma luz ou um calor que faz uma transformação dentro da célula. E aí, com isso, eu consigo trazer um processo de regeneração celular, devolver estrutura para toda a parte pélvica. Então, interessantíssimo, acho que dos últimos 6, 7 anos é o que está bombando dentro da ginecologia, trazendo um arsenal de melhora importantíssimo para muitas doenças que eram apenas cirúrgicas, apenas de correção cirúrgica, por exemplo. E aí, de novidade legal, eu acho, tá, que a gente pode falar dentro da sua área, do seu trabalho, do que você faz, né? Porque eu acho que é uma baita novidade, você está rodando aí mundo. Foram 13 congressos em 2 anos. Mundial, apresentando para muitos cirurgiões plásticos, inclusive, nessa técnica. E eu acho que é uma grande novidade, né? Sim, eu tenho estudado bastante, ainda tenho um longo caminho pela frente, eu consigo levar até certo ponto. Agora, com essa publicação recente, não vejo a hora de ver os comentários ou ver ela evoluir. Mas o que eu tenho estudado bastante é que o pigmento parece fazer uma imunomodulação. Olha que loucura. Olha isso. E, então, assim, quando você coloca o pigmento, é como se... na alopecia androgenética, a gente considera ela um tipo de alopecia autoimune. É o próprio corpo combatendo o corpo e fazendo com que o cabelo vá atrofiando, miniaturizando e ficando cada vez menor. Quando você coloca o pigmento, é como se você colocasse alguma coisa que incomoda muito mais o sistema imune. É um corpo estranho, né? Porque o pigmento é algo que vem normalmente de óxidos minerais. E aí você coloca lá, o corpo tem que expulsar aquilo, ele larga o cabelo em paz, aí o cabelo cresce. Isso. Então eu falo que é uma academia de cabelos. A gente põe o pigmento lá junto com as medicações. Então, claro, é um tratamento que potencializa, um potencializa o outro. Aí você põe os pigmentos lá dentro, o corpo lá gasta o tempo dele ali recrutando moléculas, tudo para destruir aquele pigmento. Causa uma reação inflamatória benigna, vamos dizer assim. E aí o cabelo cresce. Aí, quando começa a digerir, todos os pigmentos foram digeridos, né? Porque são pigmentos temporários. Quando ele tá começando a conseguir limpar ali o ambiente, é a hora que a gente coloca de novo mais um pouquinho, aí o sistema imune vai lá se defender, larga o cabelo em paz e o cabelo cresce. Então, isso é o que a gente conseguiu perceber até agora. Teve uma publicação recente que me ajudou muito. No primeiro momento até fiquei brava, falei, bem feito, procrastinou para publicar, alguém publica antes de você. Mas foi um caso muito interessante de uma senhora que tinha tido uma alopecia universalis, perdeu o cabelo no corpo inteiro pós-cirurgia craniana. Tentou tratar com os melhores imunomoduladores sem resposta. Se irritou e resolveu tatuar a cabeça. E aí o cabelo veio. Coisa mais linda. Depois eu ponho o link para vocês verem. E aí teve um trabalho que foi discutir por que nasceu o cabelo nessa senhora. Então, o princípio do microagulhamento, que é o primeiro deles que a gente já está cansado de saber. Quando você faz uma pigmentação, você microagulha. Então, isso por este motivo. E o segundo é porque eles também desconfiam que existe as tintas, né, os componentes da tinta de tatuagem causam uma imunomodulação e uma antioxidação. Por isso que nasce cabelo. Fantástico, que presente, hein, tá? Pra todo mundo. Caramba. É muito bom, porque como tem uma resposta muito boa, é muito frequente, uma boa resposta, a gente tem visto muita gente feliz com o resultado. E vamos para o último quadro desse telejornal, que é Destaque do Mês. Então a gente tem a música, esqueci da vinheta. Nesse quadro, a gente vai trazer o que tem de atualização dentro de cada área desse último mês. Então, pode ser uma atualização científica, pode ser uma fofoca de uma celebridade que fala sobre o seu assunto, enfim, o que rodou na internet ou no mundo científico do último mês. Então, vamos lá. Trouxe 3 na ginecologia, hein? Agosto dourado, queda de cabelo pós-parto em destaque, por causa da amamentação, né? Então, a gente acaba tendo nessa fase, eu acho que um dos principais medos quando a gente fala de mulher sem ser mãe, né? É a história da queda capilar, né? No pós-parto. A mulher nem se preocupa tanto com o abdômen, como ela se preocupa com a história da queda capilar, né? Que às vezes está até mais impactante, mas ela fica com medo dessa queda capilar. Então, acho que é um destaque interessante por causa do mês que a gente está fazendo esse podcast, é que
fala muito sobre amamentação e o medo da queda capilar. Então, a queda capilar, a gente disse aqui, ela é inevitável em um ponto, mas ela não pode ser super faturada, vamos dizer aqui, com deficiências nutricionais, com maus hábitos, com um sono, que claro que você vai ter abstinência de sono, mas a gente tentar fazer isso na medida correta, para que a gente minimize essas coisas também que tem potencial pior, né? Sim, e lembrando que ela é temporária, não precisa entrar em desespero, que, teoricamente, na grande maioria das mulheres, vai voltar tudo como era antes. Então, calma, esse problema aí é fácil de resolver. Vai cuidar do neném. Perfeito. Segunda coisa importante, celebridades que estão falando muito sobre questões relacionadas a climatério e menopausa. Hoje, o que a gente mais vê são artistas trazendo essa verdade à tona. Em especial, gostaria de falar sobre a Cláudia Raia, que eu fui assistir a peça de teatro dela, que chama Menopausa, e acho que ela levanta essa bandeira há muitos anos. Eu lembro de um vídeo dela que viralizou há uns 10 anos atrás, ela falando que o músculo caía pelo ralo aos 40 anos, né? E agora ela trouxe uma peça de teatro com um embasamento médico fantástico. Eu acho que em nenhum momento, e é difícil a gente ver isso até em novela ou as peças de teatro, às vezes a pessoa fala ou cita ou exemplifica a menopausa ali, né? E tem erros, né? E tem erros até às vezes na maneira de traduzir aquilo para o público. O dela foi impecável, ela foi muito bem assessorada, e acho que do ponto de vista artístico também ela está de parabéns, porque ela conseguiu transformar o que é ciência numa brincadeira lúdica ali na peça de teatro, mas com muita responsabilidade. Além dela fiquei curiosa, quero assistir. Além dela falar muito bem sobre isso, ela e o marido, o marido dela é um ator fantástico, me surpreendi porque eu não conhecia muito o trabalho dele. Ela no final, ela abre para perguntas, e perguntas muito importantes. Ela faz 3, 4 perguntas para a plateia, desmistificando a cancerofobia, dizendo que o hormônio não dá câncer, desmistificando, falando sobre qual o número de tentativas que aquela mulher foi para um médico falar sobre os sintomas, e o médico disse que era normal, porque os exames estavam normais, e assim, a plateia inteira fala 6, 7 médicos, 8 médicos, e entre outras, ela abre, as mulheres choram, coisa mais linda, assim, libertadora. Então, Cláudia Raia, parabéns. E a última é mulheres buscando plásticos especializados em cabelo, porque a mulherada quer mesmo fazer, às vezes, essa parte da frente, né? Como as mulheres se incomodam. Eu vi a Fernanda Lima falando sobre colocando apliques aqui embaixo, como de fato essa rarefação capilar decorrente de questões hormonais machucam elas, né? E, Oká, eu não sei se você percebe isso, mas eu estou percebendo um aumento gritante de mulheres com queda capilar. A queda capilar sempre existiu, ela vai existir tanto para homem quanto para mulheres. Existe uma porcentagem normal ali que a gente considera 50% nos homens acima de 50%, e aumenta bastante lá para os 80% com o homem mais velho. Mas mulheres acontecia isso pós-menopausa, começava a cair um pouquinho, mas não era nada muito, não incomodava tanto assim. Lembra das nossas avós, elas tinham cabelo cheio. Né? Talvez não tão cheio, mas não chamava atenção. Não chamava tanta atenção, exatamente. Agora, hoje em dia, você vê as pessoas andando assim que, claro, trabalho com isso, eu reparo mais que o normal, mas um cabelo que você vê ali, o fundinho do couro cabeludo. Então, realmente, não sei explicar, talvez ambiental, estresse. A gente entendeu o comportamento, acho que da nossa geração, né? Ali tá o segredo. Então, comportamentos que devem ser mudados, porque ali faz, às vezes, o tipo de alimentação, a história de dormir menos, o estresse crônico, mulher multitarefa, enfim, tudo que envolve aí esse estresse metabólico. E nessa questão, Cá, eu gostaria de lembrar de uma coisa que eu acho super importante. Procurar ajuda médica de qualidade. Eu queria muito falar sobre isso em vários momentos que a gente conversou, e não é puxando sardinha não, mas a gente, como é um tipo de tratamento que tem muitas pessoas de muitos ramos fazendo, erros grotescos acontecem sem às vezes a gente conseguir consertar, né? Então, e até eu sempre falo isso para elas, um pouquinho a mais que você faz um microagulhamento numa zona um pouquinho mais funda, 1 milímetro para dentro, você pode atrofiar bulbo e você perder aquela parte. Então, cuidado com quem vocês buscam, porque é simples de errar. É simples de errar você fazer um microagulhamento, um PRP, e aí você está resolvendo uma situação que te incomoda e você vai piorar. Não, e isso sem entrar ainda no lado dos transplantes, porque começou a aparecer um monte de empresa fazendo, e os transplantes me assustam mais ainda. Não é olho no olho com o paciente e cuidar desse paciente a longo prazo, né, ali para fazer um planejamento adequado.
Então elas vão lá, no primeiro momento até entrega resultado, você fala, meu transplante ficou ótimo. Mas quanto que desperdiçou de fio? Qual é a linha que foi desenhada para você estar daqui 10, 15, 20 anos bonito ainda com resultado natural? E isso exige congresso, exige horas de estudo, exige muito mais coisa que não é uma empresa ali que só está querendo a alta rotatividade resolver. Então isso aumentou demais. Então uma coisa que a gente tem pego com frequência no consultório é o que a gente chama de over-harvesting, que é quando você tira demais a região doadora, e eu não tenho o que fazer, cara, eu não tenho, o paciente pode vir e falar, doutor, eu tenho todo o dinheiro do mundo, faz aí, resolve o meu problema. Eu não tenho como tirar de outra pessoa para colocar nele, eu não tenho como produzir em laboratório, porque isso ainda não existe, quero acreditar que um dia vai chegar, mas ainda não temos, e eu não tenho onde tirar, simplesmente não tenho o que fazer. O que eu vou fazer, então, é pigmentar para fingir que tem cabelo, para disfarçar, para não ficar tão feio, mas tem casos que eu realmente não consigo. E acho que a gente sempre fala, é uma bobeira, mas quando a gente fala também dos outros é mais fácil. O comprometimento, né? Isso é uma coisa um pouco de alma também, de ensino, às vezes, da universidade. Comprometimento do profissional que está junto com você, em estar com você até o final. A clareza de tratamentos, o que pode dar certo, o que pode dar errado, porque isso também só fala quem sabe o que faz, né? Qual que é a porcentagem de acertos, qual que é a porcentagem de estou com você até o final. E mais um ponto importante é, todo profissional, a curva de aprendizado depende do tempo que ele tem de estudo. Então, se eu tenho um profissional que ele está há 10 anos trabalhando nisso, ele sabe mais do que o que está há 2 anos. O que está há 20 anos sabe mais do que está há 10 anos. Isso é inevitável. Então, a gente também tem que buscar pessoas. Quando você busca por ajuda de algo muito importante para você, você tem que buscar uma pessoa gabaritada no assunto que tem esses requisitos de comprometimento, de tempo de experiência, que sabe o que está fazendo, né? E não vai em qualquer lugar, porque vai piorar a sua situação. Né? Exatamente. E aí, o número de seguidores não significa experiência da pessoa, pelo contrário. Então, é importante deixar isso claro. Procure médicos realmente especialistas no assunto para que você consiga ter uma conduta a longo prazo adequada. Perfeito. Eu amei o nosso telejornal. Acabamos, gente. Até a próxima sessão do telejornal. Alguma coisa com K que o Fernando vai arrumar para falar. Um telejornal K entre nós. Caso ele sempre coloca K para nós. Até a próxima.